Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, né? Somos gratos a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Rever meu pastor pertinho agora, qualquer espaço eu estou aqui. Fico muito grato pela honra que Ele nos presta aqui sempre. Que Ele e sua família, Deus abençoe cada dia mais, amigos mais chegados que irmãos. Ele está ali, meu cunhado Eduardo, sempre uma honra também estar com ele. Eu aproveitei que o pastor, lembrei do pastor. Hoje em dia eu estava pensando lá para a cidade de Praia. Eu disse, não, pastor, se Eduardo chegasse, vou aproveitar hoje. Ninguém já sabe como vai ser a semana, então aproveitar logo hoje. E é bom que a gente ceia e vai dar tudo certo. Nos deu essa oportunidade. Serei sucinto, irmão. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, se puderem, na carta aos Coríntios, capítulo de número 11, certo? Vou fazer menção de 3 versículos de forma mais rápida, tá? Peço ao irmão perdão, porque não vou esperar. Vou fazer a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E eu digo amém. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, um dos primeiros tratados à igreja, irmão, não foram os evangelhos, exceto uma disputa entre datas do evangelho de Marcos. Mas os primeiros tratados às igrejas foram as cartas de Coríntios, ou aos Coríntios, escritas e inspiradas, obviamente, pelo Espírito Santo, e escrita pelo apóstolo Paulo, que tinha um zelo bastante grande por esta igreja, o qual cresceu de forma estrondosa, de uma forma poderosa. Era uma igreja possuidora de todos os dons. Era uma igreja infame e crescente. Obviamente que também é encontrado nesta igreja problemas sistemáticos, logísticos, mais interpretações do evangelho, falta de alguns ensinos. Paulo não era presente nesta igreja, mas quando podia, mandava um de seus representantes, dos seus emissários, a levar doutrinas, ensinamentos a esta igreja. E um desses ensinamentos é justamente este, que qual Paulo ele mesmo declara: não foi os apóstolos que me ensinaram, não foi Pedro quem me ensinou, não foi João quem me ensinou, não foram os apóstolos que me ensinaram o que eu vou passar para vocês. Quem me ensinou foi o próprio Senhor. Eu recebi esta revelação. Para que todos sabem, Paulo não estava presente no dia da última ceia terrena de Jesus. Paulo não estava presente naquele dia que Cristo se reuniu com os 12 apóstolos e ali fizeram repartição do pão ali, da forma aquele pão simbolizava o corpo de Cristo, e o cálice, o sangue, o vinho representava o sangue do nosso Senhor, o selo da nova aliança. Paulo não estava presente naquela reunião, Paulo não estava naquele momento, mas Jesus de Nazaré o ensinou a forma correta, a representação correta daquele momento. Aquele momento não era uma reunião qualquer, mas era a inauguração do novo tempo, da nova aliança, da chegada, da inauguração do tempo da graça instaurada na terra através do nosso Senhor Jesus de Nazaré. E naquela mesma noite Paulo vai fazer essa advertência que Jesus fez isso. Perceba, irmão, a gente faz uma leitura simples, mas se a gente for para o grego de forma original, isso aqui é enfático, tá? É uma forma afirmativa
narrativa que Paulo está falando, que Jesus, na noite que foi traído, seria mais ou menos dessa forma que Paulo quer transmitir à igreja de Coríntios. Jesus, naquela noite, não foi qualquer noite, mas foi na noite que foi traído, na noite que foi traído. O que deixa eu me perguntar, irmãos, o que você faria na noite que fosse traído? Qual era a sua posição na noite que você fosse traído? Talvez eu e você, na noite que fôssemos traídos, nós quebraríamos a aliança. Talvez eu e você, na noite que fosse traído, acabaríamos com os planos, com os sonhos, destruiríamos todas aquelas idealizações que um dia imaginamos para alguém. Talvez eu e você, na noite em que fôssemos traídos, deixaríamos de beijar, deixaríamos de abraçar, deixaríamos de amar, mas o nosso Jesus de Nazaré, na noite que ele foi traído, ele continuou com o plano de salvação. Glória. Na noite que ele foi traído, irmão, ele não deixou, como ele disse a Pedro, como ele falou a Pedro, quando Pedro puxou e cortou a orelha de Malco, na mesma noite que ele foi traído, ele disse: não beberia eu do cálice que o Pai me deu. Na noite que ele foi traído, ele não juntou o pau da barraca, ele continuou com o plano de Deus, ele continuou com o propósito de Deus, ele continuou com o cálice que o Pai deu. Na noite que ele foi traído, ele se encontrou com o seu traidor, o beijou e o amou. Esse é o nosso Jesus. Na noite que ele foi traído, irmão, esse pão repartido representa todas as chicotadas, todas as feridas, o sangue na via dolorosa. Este é o corpo de Cristo sendo partido. Este pão sendo partido foi declarado na noite que ele foi traído, o seu sangue espalhado na via dolorosa, selando a nova aliança lá na cruz do Calvário, sem retroceder. Iniciou-se na noite que ele foi traído. E deixa eu dizer para você, não sei quantas vezes você traiu Jesus, mas eu tenho um recado: ainda há arrependimento, ainda há chance. Mesmo você traído, mesmo você o traído, Jesus não desiste do plano que ele tem para você. Ele tem plano de salvação, ele tem plano de arrependimento, ele tem plano, porque a graça foi instaurada por um homem que foi traído, mas não deixou de amar, não deixou de perdoar, não desistiu, mas continuou. Aleluia. Ele continuou, irmão. Na noite em que ele foi traído, ele não abandonou, ele não chutou o pau da barraca, ele não desistiu da cruz do Calvário. Ele continuou amando, ele continuou amando, ele continuou amando. Ele diz: o plano é maior. É por isso que eu já quero deixar para você, é por isso que você não pode deixar a cruz, é por isso que você não pode deixar a Cristo, porque se Cristo deu exemplo